Olá pessoal, muito bom dia. Estamos aqui mais uma vez ao vivo na fanpage Quem Tem Sede Venha. E eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. São 8 horas e 4 minutos, estamos com um pouquinho de atraso, que eu tive uns probleminhas técnicos aqui, mas que já foram resolvidos. Então, que a graça de Deus esteja com todos vocês nesta manhã de terça-feira. Hoje eu quero dividir com vocês alguns textos que estão na Bíblia Sagrada, mas que nos ajuda muito a entender um processo que Deus preparou para cada um de nós, que é o processo da salvação. E eu quero primeiro começar a ler um texto que está lá no segundo livro de Samuel, no capítulo 7, e eu vou ler a partir do versículo 12, diz assim: olha, quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoites de filhos de homem. Olha que texto impressionante. Aqui é o seguinte: Davi, ele sentiu no coração o desejo de fazer o templo, o famoso templo de Salomão. O projeto foi de Davi, né? Davi ele quis muito fazer esse templo para o Senhor, e então ele consultou o profeta Natã, que era aquele que estava assistindo a Davi, né, diante de Deus, que orientava Davi. E o profeta Natã, a princípio, disse a Davi: olha, faz o que você quiser, porque Deus é contigo, então faz aquilo que é o desejo do seu coração. E Davi então falou: não, eu quero fazer um templo, Senhor, porque eu moro em casas de cedros, né, alvenarias, e o Senhor mora em tenda, em cortinas, e eu quero fazer uma casa para Deus. Ali está falando por quê? Para a gente entender, né? Quando Deus deu ordem para Moisés fazer o tabernáculo, né? Moisés construiu o tabernáculo, e a arca da aliança, uma arca que ele fez, que era revestida de ouro, era de madeira, de cetim, né? E revestida de ouro, e aquela madeira, aquela arca foi colocada dentro da tenda. Depois disso, né? Mesmo depois que tiraram a tenda, a arca de dentro do tabernáculo, colocavam ela numa tenda para que o povo pudesse adorar a Deus, sentir que Deus se fazia presente no meio dele através da arca da aliança. Bom, como essa arca ficava dentro de uma tenda, Davi queria construir o templo para colocar a arca dentro do templo, e ali todas as questões do tabernáculo seriam transferidas para o templo. Quando ele sentiu o desejo de fazer isso, Deus então fala com o profeta Natã e fala: Natã, fala para Davi que eu não quero que ele faça isso, e você vai dizer a ele as palavras que eu vou te dizer agora. E aí então essas palavras foram ditas de Deus para Natã, né? E Natã repetiu-as a Davi, que foi o seguinte: Deus manda Natã falar para Davi: olha, eu te tirei de lá de trás das ovelhas, te constituí rei sobre o meu povo, né? E nunca te pedi isso, eu nunca reclamei para ninguém que eu morava em tenda e que vocês moram em fortalezas e tal, nunca te pedi isso. Mas aí Deus fala: olha, eu tenho um povo que eu vou plantar numa terra que eu vou separar. Deus já está falando da Nova Jerusalém, não está nem falando de Israel. Ele está falando aqui, Natã está profetizando algo que iria acontecer depois da vinda de Cristo. Mas olha que interessante o que nós lemos aqui: quando os teus dias forem completos, ou seja, Deus usa Natã para falar para Davi isso, ó, quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com seus pais, ou seja, quando você morrer, né, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, ou seja, a tua descendência, e estabelecerei o seu reino. Então, através da descendência de Davi, Deus ia estabelecer o reino de Davi, e esse não teria mais fim. Então muita gente acha que ele está falando aqui de Salomão, porque Salomão era o filho de Davi e que construiu o templo, né? No leito de morte, Davi entrega o projeto do templo para Salomão, e Salomão constrói o templo, que aí ficou conhecido como o Templo de Salomão.
Mas Deus está falando aqui de Jesus Cristo. Ele está falando de um trono que vai ser num reino para sempre. Para sempre, ou seja, o reino de Salomão, ele teve fim, o reinado de Salomão. Mas quando ele fala para sempre, ele está falando de Jesus Cristo, do reino celestial. Aí olha só, ele fala, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Então ele está falando aqui de Jesus Cristo. Mas olha que interessante, que talvez você possa não entender, que eu vou te explicar. E se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vara de homens e com açoite de filhos de homem. Você viu que Jesus, ele foi açoitado antes da morte, ele foi agredido, foi humilhado, né? Tinha aqui uma profecia. Mas aí você pode perguntar, mas ele transgrediu alguma lei? Não, Jesus não transgrediu nada. Ele foi perfeito, ele viveu de forma perfeita, ele fez aquilo que era a vontade de Deus o tempo todo. Se tem uma coisa que Jesus fez, foi a vontade de Deus, né? Tanto que quando ele estava com fome lá e o pessoal insistindo para ele comer, e ele falou, o senhor não vai comer? E ele falou, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então Jesus o tempo todo foi obediente. Mas então por que ele foi agredido? Por que ele foi açoitado? Porque naquele momento ele estava assumindo para si os nossos pecados, as nossas transgressões. Então apesar dele não ter sido pecador, apesar dele não ter transgredido lei nenhuma, regra nenhuma, ele puxou para si as responsabilidades das nossas transgressões. E aí então ele foi açoitado. Então Jesus, ele levou sobre si os nossos pecados e ele foi punido por isso, né? Ele sofreu por isso. Bom, aqui eu quis ler esse texto com você para dizer o seguinte: Deus estabeleceu um plano aqui com Davi. Qual é esse plano que Deus estabeleceu com Davi? O plano de que o reino dele não teria fim, de que a semente dele, ou seja, o herdeiro dele seria o príncipe desse reino, né? Quem seria, esse edificará uma casa ao meu nome, confirmarei o trono do seu reino para sempre. Bom, esse aqui foi uma aliança que Deus fez com Davi. Aí se a gente pegar o Salmo 89, olha só, eu vou lá no Salmo 89, tem aqui, o salmista escreve, as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. Com a minha boca manifestarei a tua fidelidade de geração em geração. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até os céus, dizendo, fiz um concerto com o meu escolhido e jurei ao meu servo Davi, a tua descendência estabelecerei para sempre e edificarei o teu trono de geração em geração. Então aqui o salmista coloca aquela promessa que Deus fez para Davi, certo? Agora eu quero entrar com vocês na mensagem de hoje, que está em Isaías 55. Olha só, Isaías 55 diz assim: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Então olha só, aqui ele está falando o seguinte, que a gente precisa gastar o esforço do nosso trabalho naquilo que realmente importa, naquilo que realmente vai ser útil para nós, naquilo que alimenta a nossa alma. Por isso ele fala aqui, por que você gasta com aquilo que não é pão? Ele está falando de a gente gastar muito esforço, o esforço do nosso trabalho, com coisas que não diz respeito. Então, nós precisamos entender, e aí ele fala, você viu como é que ele concluiu aqui? Que ele fará conosco um concerto perpétuo, assim como ele fez com Davi. É interessante isso daqui, né? Porque você vê que ele fez lá o concerto com Davi, agora ele está reafirmando aqui. Eu vi que a Eliana entrou aí, eu queria só mandar um abraço para ela,
que eu mandei um livro para ela através do Bruno, e ela fez aniversário essa semana. Que Deus te abençoe, viu, Eliana? Abençoe sua casa, a sua família. A Eliana Marinho, que é casada com o João Carlos, que é, na verdade, conterrâneo meu lá de Minas, né? Do sul de Minas Gerais, da cidade de Monte Belo. Então que Deus abençoe poderosamente a casa de vocês, tá bom? Aí, então acontece o seguinte, Deus, ele está falando aqui novamente, através agora de Isaías, que ele vai cumprir aquilo que ele prometeu para Davi e que ele vai estabelecer um plano conosco. E qual é esse plano? É o plano de salvação, é o plano do reino eterno, o plano de um reino que não terá fim. Mas ele está falando aqui, está dando algumas dicas para nós. Então olha só, o versículo 5 fala assim, no versículo 4 fala assim, ó: eis que eu dei como testemunho aos povos, como príncipe e governador dos povos. Se você perceber, Jesus, quando ele é entregue lá nas mãos de Pilatos, Pilatos pergunta para ele: você é o rei dos judeus? Você é realmente o príncipe desse povo? E ele fala: você que está dizendo isso. Mas aqui também é a comprovação de uma profecia que Deus fala que ele daria Jesus como príncipe dos povos. E aí no 5, eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti por amor do Senhor. Está falando de nós, uma nação que não conhece, porque Jesus, ele veio para os judeus, ele veio para aquele que era do sangue dele. Mas como eles não o receberam, como muitos deles não creram nele, a maioria não creu, ele está falando aqui o seguinte: ele virá para as nações, para outras nações que ele não conhece, que também não o conhecem. E aí está falando dos gentios, está falando daqueles que não são judeus, e então a gente se inclui nisso, ok? Se você pegar lá em João, no capítulo 1, tem essa explicação. João abre o livro dele falando sobre isso, né? No versículo 10 fala assim, ó: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, para aquele que crê em Jesus Cristo, ele deu o poder de ser feito filho de Deus. E aí é o que está falando aqui: ele chamarás a uma nação, e que chamarás a uma nação que não conhece. Bom, aí o versículo 6 fala assim, olha: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então ele está falando aqui o seguinte: aquele que é ímpio, aquele que ama a transgressão, aquele que pratica o pecado voluntariamente, então se arrependa, busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque a gente não sabe o nosso dia, não sabe o dia de hoje, não sabe o dia de amanhã, e pode ser que a gente seja chamado, pode ser que a gente morra, falando claramente, pode ser que você morra hoje. Então, enquanto você tem tempo, enquanto você pode, busque o Senhor. E se você está em transgressão, arrependa-te, né? Busque o Senhor e incline o coração a Ele, né? Porque Ele é, olha o que fala aqui, grandioso em perdoar. Então, Ele nos chama ao arrependimento. João Batista, quando ele começou a anunciar a vinda de Cristo, ele falava: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino de Deus veio através de Jesus Cristo e está aberto para nos receber, mas para isso nós precisamos mostrar o arrependimento. Bom, se a gente continuar o texto, a gente vai ver o seguinte: teve até um tema que nós falamos aqui algumas semanas atrás. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra de Deus, a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. Olha só, Deus, ele está falando aqui através do profeta Isaías o quê? Olha, assim como a chuva ela cai
ela não volta como chuva, mas ela rega a terra, né? Ela molha a terra e produz semente ao semeador, né? Que dá pão àquele que está com fome. Assim é a minha palavra. Ela vai, ela não volta para mim vazia, né? Ela fará aquilo que me apraz. O que apraz ao Senhor? O que agrada a Deus? É salvar vidas. O que agrada a Deus é nós mostrarmos arrependimento. Por quê? Porque isso nos dá a condição de ir para o céu. Quando a gente crê em Jesus Cristo, quando a gente confessa a nossa fé em Jesus Cristo, a gente está confessando que a gente se arrepende, que a gente aceita Jesus, o açoite que Ele levou no nosso lugar. A gente está falando o seguinte: olha, eu assumo agora e eu aceito Jesus como meu Salvador. Ou seja, Ele está legitimado por ter apanhado em meu lugar, por ter sido açoitado em meu lugar. Então, quando você tem esse gesto de fé e de falar, eu creio em Jesus Cristo, e eu dou a Ele, então, né, essa procuração, você está se credenciando à vida eterna, nesse trono que não terá fim, nesse trono, nesse concerto que Ele fez com Davi, que a descendência dele estabeleceria um reino que não teria fim. Esse reino estabelecido através de Jesus Cristo, que é a descendência de Davi. Se você pegar na genealogia de Jesus Cristo, está lá em Mateus, você vai ver que Jesus é um descendente legítimo de Davi. É lógico que José foi o pai escolhido aqui, mas Jesus foi gerado do Espírito Santo. A gente já viu isso também aqui alguns dias atrás, né, que Maria recebe a visita do anjo e diz que ela está grávida do Espírito Santo. Mas José, que casou-se com ela, era o descendente do trono de Davi. Enfim, então a gente vê aqui Isaías falando que a palavra de Deus, ela não voltará vazia, que ela fará aquilo que agrada a Deus aqui na terra. E o que é a palavra de Deus? A palavra de Deus é Jesus Cristo. A palavra de Deus, Jesus é o verbo que se fez carne. Se você pegar em João, capítulo 1, versículo 14, você vai ver que o capítulo 1 de João é importantíssimo você ler e entender. Capítulo 1 de João. Eu vou dar essa dica para você também. Olha só, porque no capítulo 1, João, ele fala aqui, ele comprova que Jesus é a palavra de Deus, né? Ele fala, olha, no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Verbo, tudo que Deus fez através do verbo, né? Haja luz, haja terra, haja animais, haja as aves do céu, haja os peixes do rio, haja tudo, haja, né? Ajuntem-se as águas. Ele foi dando ordens através de um verbo, o verbo que significa ação. E o que ele fala aqui, João? Que no princípio era um verbo. Olha só, e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Pelo verbo. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Eu vou ler inteiro aqui. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Isso aqui, você percebe? Você já ouviu falar que Satanás foi um anjo caído, né? A luz resplandece nas trevas. Quando o projeto de Deus, né, através de Jesus Cristo, desagrada a Satanás, desagrada o anjo Lúcifer, que foi tirado do céu, né? Olha só, as trevas não compreenderam. Lúcifer não compreendeu a luz de Cristo. E aí então ele sai, e depois que ele sai com ele também 1/3 dos anjos, né? E hoje esse time da malignidade é que tenta o tempo todo provar para Deus que o projeto ser humano estava errado, né? Que o projeto ser humano foi um erro de Deus. Ele tenta provar isso para Deus. Por isso a gente é assolado, por isso a gente é tão tentado por Satanás e por seus demônios, pelos anjos caídos. Mas aqui olha só, ele não compreendeu a luz que era Cristo Jesus. E aí fala só, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João Batista. Esse veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele, mas o mundo
não o conheceu. Veio para o que era seu, lembra que eu li agora há pouco? Mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, e nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Então, aquele que crê em Jesus, não daquele que é do sangue judeu, né? Mas daquele que nasceu da vontade de Deus, que somos nós, que nos convertemos ao cristianismo. E o verbo se fez carne. Aí o que eu queria chegar? O verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então o verbo de Deus, a palavra de Deus se fez carne e habitou entre nós. Então quando Isaías fala que assim como a chuva vem e ela não volta vazia porque ela rega a terra e aqui produz semente, a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, ela veio e ela não volta para o céu vazio. Ela veio e aqui ela produz fruto, aqui ela gera sementes, e nós somos as sementes geradas por Cristo. Nós somos a descendência de Deus por adoção, somos irmãos por adoção. E aí o que acontece? Jesus Cristo, ele vai para o céu, mas ele não vai sozinho. Se você pegar lá em Mateus, quer ver? Mateus 27. Mateus, deixa eu abrir aqui só para 27. Está quase terminando, mas é importante isso aqui. Olha só. Mateus 27. Aqui está falando da crucificação de Jesus, que teve trevas, né? Se você pegar lá em Amós, você vai ver que Amós profetiza, fala que quando ele vier, que o sol se escureceria ao meio-dia. E aqui em Mateus 27 fala que o céu escureceu ao meio-dia, né, até as 3 da tarde. E aí depois, olha só, o 45 fala assim, ó, e desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona, do meio-dia às 3. Que a contagem, que a primeira hora deles lá era 6 horas da manhã. Então a hora sexta era meio-dia, a nona hora era 3 da tarde. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me abandonaste? E isso aqui Jesus estava levando sobre si os nossos pecados, né? Ele estava ali, foi a hora que ele realmente assume todos os nossos pecados sobre si. E alguns dos que estavam ouvindo diziam, ele chama por Eli, e logo um deles correndo tomou uma esponja, embebeu-a de vinagre e pondo-a numa casa dava-lhe de beber. E os outros, numa cana dava-lhe de beber. E os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Jesus, clamando em outra vez, com grande voz entregou o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Se você quiser depois, você manda aí, a gente manda para você esse livro, O Véu se Rasgou, que está explicando por que tem essa frase aqui. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo. E tremeu a terra e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Ele não voltou sozinho, ele não voltou vazio. Mas a questão nem é tanto essa dos corpos aqui que foram ressuscitados. É que ele trouxe para nós, ele regou aqui a terra e ele semeou muita coisa. A palavra de Deus foi semeada na terra através de Jesus. E aí depois difundida através dos seus discípulos, através de Paulo, e chegou até nós hoje, 2000 anos depois, né? Que é uma coisa fantástica. Se você pegar em João capítulo 14, aí aqui eu vou encerrar, quero contar uma historinha para vocês. João capítulo 14, olha só, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu teria dito a vocês, pois vou preparar-vos um lugar. E se eu for e preparar-vos um lugar, eu virei outra vez e os levarei para mim mesmo. Então, olha só, ele fala, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus, ele veio, ele regou a terra, ele semeou a terra, nós somos fruto dessa semente que ele semeou,
Mas Ele está preparando o lugar e Ele vai nos levar para o céu. Então a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus, ela primeiro faz aquilo que agrada a Deus, volta para o céu e não chega lá vazia. Ela está preparando o lugar para que a gente possa ir para o céu. Amém? Tem quem segue a minha página, chama Quem Tem Sede Venha. Logo lá no começo eu contei essa história, né, que é bíblico, está no livro de Apocalipse, né? Mas se você pegar aí o começo do texto no Adem Isaías, fala: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, né? E depois em Apocalipse também fala isso: aquele que tem sede, venha e beba da água da vida, né? E aí o que eu queria falar com vocês é o seguinte, sobre essa questão da sede. O nosso corpo ele é formado 70% por líquido e só 30% é sólido, carne, osso, mas até a carne tem muito líquido. Nosso corpo, então, 70% é formado por líquido. O que acontece aqui? Quando falta água para o teu corpo, pode faltar qualquer coisa, menos água. Pode faltar até comida, mas água não pode faltar para o teu corpo. Quando falta água, você tem um problema terrível, desidrata, passa mal, tal. Mas quando o corpo começa a sentir a falta de água, ele te avisa, que é a sede. Então a gente sente sede. Por que a gente sente? Por que a gente sente sede? É um sinal de que o nosso corpo precisa de água, certo? O que você faz? Você pega a água e bebe e mata a tua sede. Engraçado que quando você bebe a água, você não sabe em que parte do corpo está faltando água. Então você bebe e a água, ela vem no corpo e o organismo, ele dá um jeito de completar aquele lugar onde falta água, certo? E aí então você bebe a água e tudo bem. Agora olha só, se você estiver num lago, qualquer lugar que seja, com água em volta de você, e você não beber a água, você morre de sede. Se você estiver numa piscina ou qualquer lago, no mar, não sei, qualquer lugar, com água no teu peito, você pode estar cercado de água, você tem que baixar e beber a água, certo? Se você não baixar e beber a água, você vai morrer de sede. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo, para a nossa vida, é igual a água para o nosso corpo. Ele é fundamental. Você pode sentir falta de qualquer coisa, menos da presença de Deus na tua vida. E quando está faltando Deus na tua vida, quando o Espírito Santo passa ou quando o Espírito Santo não está fazendo parte da sua vida, né? Jesus não está na sua vida, você começa a sentir algumas coisas que você não sabe o que é, mas é um vazio estranho. Isso é como se fosse a sede. É sinal que você precisa de Deus, é sinal que você precisa se converter dos maus caminhos, é sinal que você precisa se entregar de vez a Jesus Cristo, porque não vai acabar os problemas da sua vida, mas esse sentimento de vazio vai acabar. Por quê? Porque o Espírito Santo vem e assume. E interessante é que quando você recebe Jesus, quando você recebe o Espírito Santo, ele vai preenchendo os espaços e ele vai eliminando os maus sentimentos, toda a tormenta, toda a angústia, ele vai eliminando aquilo. Agora, o Espírito Santo está no nosso meio, ele está à nossa volta. Se você não tomar uma atitude de abrir seu coração e colocar ele para dentro, ele não vai entrar. O diabo, ele chega e chuta a porta e entra como um ladrão. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo, dentro da ética de Deus, ele espera que você o convide. Isso é o que o pessoal chama de livre arbítrio. Deus nos deu condição Deus nos deu a condição de raciocínio, de decidir aquilo que a gente quer. O único ser vivo que tem essa condição é o ser humano. Por isso eu combato essa coisa de que o homem descendeu do macaco, veio da caverna. Não, o homem foi criado com o poder de raciocinar. E você pode decidir se você quer, inclusive, acreditar em Deus ou não. É uma decisão nossa. Deus deu essa liberdade. Então o Espírito Santo está à nossa volta. E nós temos a liberdade de decidir se a gente quer que ele entre na nossa vida ou não. Então fica aqui o que Jesus disse, o que o profeta Isaías disse: vinde a mim, vós que tem sede, vinde às águas, vós que tem sede, né? E Jesus Cristo diz também no Apocalipse: aquele que tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Então, eu queria deixar com você essa mensagem hoje.
buscar ao Senhor enquanto é tempo, que a palavra de Deus, que é Jesus Cristo, veio e não volta para lá vazia. Ele semeou entre nós e nós somos frutos dessa semente lançada pela palavra de Deus, que é Cristo Jesus. Que você tenha esse entendimento no seu coração, que você busque ao Senhor enquanto se pode achar. Não estou falando aqui de igreja, não estou falando aqui para você seguir um pastor ou outro, eu estou falando para você buscar ao Senhor, buscar aquele que pode te dar a vida, que é Ele que vai realmente te salvar e vai te oferecer a eternidade, o reino de Cristo Jesus, que é descendente de Davi, o reino de Deus que será estabelecido para sempre em tua vida. Bom, nós somos o templo que Jesus levantou para o reino dele. Nós somos o templo quando Deus fala para Davi, a sua descendência fará para mim casa, está falando de Jesus Cristo, que fez morada do Espírito Santo, que somos nós. Se você tiver dúvida, pega lá 1 Coríntios 3,16, que fala, não sabeis vós que sois moradas do Espírito de Deus. Amém? Deus abençoe vocês poderosamente, viu? Quero fazer uma oração com vocês. Se você puder, feche seus olhos, que eu quero orar com você. Senhor, nós queremos te agradecer, Deus, por mais esta manhã, por mais esse período de ensinamento que o Senhor nos deu. Senhor, abençoe as nossas vidas, Pai. Nos dê graça e misericórdia para continuarmos a entender a Tua palavra. Que a gente tenha sabedoria, Deus, para entender e para seguir o Teu caminho, Pai, que é Jesus Cristo. Então abençoa, Senhor, abençoa as pessoas que estão nos assistindo agora, visita a casa delas. Se tem alguém com problema, Senhor, no casamento, problema familiar, se tem alguém que tem um problema de doença na família, ou aqueles que estão também encarcerados, Pai, se tem alguém aqui que tem algum filho preso, ou algum ente querido que está encarcerado, visita lá agora, Senhor, e tira, Senhor, todo o sofrimento, Senhor. Chama essas pessoas ao arrependimento, Pai, e conceda-os a vida eterna. Cura, Senhor, os enfermos. Abençoa, Senhor, as famílias das vítimas do Covid. Abençoa, Senhor, a cada um de nós. Nos fortaleça, nos guarde na Tua presença, Pai. E aqueles que têm sido atormentados pelo maligno, Pai, que o Espírito Santo do Senhor venha nesta vida e ocupe todos os espaços vazios para que a pessoa não possa ter tempo e que Satanás também não possa ter espaço nestas vidas, Pai. Eu quero abençoar pelo nome e pela autoridade do Teu Santo Espírito, pelo nome de Jesus Cristo. Nós te pedimos, bendizemos o Teu nome, te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Meus amados, obrigado, viu? Hoje vai dar para ler, hoje não está aquela... Nossa, mas hoje é muita gente. Ó, o primeiro que entrou, o Silvio César Talarico, que Deus abençoe, viu? A Elaine, que Deus te abençoe, Elaine Cunha. A Terezinha Galhardo também. O Tadeu, que Deus te abençoe. O Carlos Afonso, o Marcelo Almeida. A Suzana, a pastora Suzana, que Deus abençoe. A Marlene, um beijo no seu coração, Marlene, e toda a sua família aí, tá? O Jander, a Laís, a Laiana, o presidente lá, o Lincoln, que Deus abençoe vocês. A Ileana Alves, a Cileia, que Deus abençoe também vocês. A Terezinha Galhardo, eu já tinha falado. A JM Maica, isso, Antônio Alves, o Emerson Marques. Quem mais? A Maria Medeiros, o Sérgio Carrara, a Vera Camargo, a Luciana, Daiane Paz. Deixa eu ver quem mais. Ceissa Monção, Elaine Cunha, a Daiane Paz, já tinha falado, a Sônia, já tinha falado, a Érica, a Sônia, o Jorge, né? A Érica, vixe, peraí, perdi um negócio aqui, não deu certo, voltou. A Tânia, o Davi Lamas, o Paulo Matos, vixe, peraí, deu certo. A Fran, no nome da Fran, ela sempre fala que tem bastante gente que assiste com ela lá. Então todo mundo estiver assistindo aí com a Fran, tá? O Rogério, o Luiz, o Darley, o Marcão, o Gordinho, depois a Lu também à tarde. Deus abençoe a todos. O Alex Queiroz, missionário Alex, Deus te abençoe, evangelista. A Cristina, a Rosângela Marques, o Carlos, que Deus abençoe todos vocês aí. A Rosilma, Maria Aparecida, Tânia Palácio,
o Paulo Eduardo, o Paulo, ele tinha mandado a mensagem que já estava esperando a live, faltava 20 minutos, Deus te abençoe, viu, Paulo? A Fátima, a Lica, a Maria Inês, a Terezinha de Souza, o Luiz Carlos, o Eliseu, a Tia Mota, isso, o Carlos Oliveira, a Eliane Martins, que Deus abençoe também, Elidiana, Luciana, a Cris Lima, a Carlinha, a Rosimeire, Valdete, Carlos Henrique, a Regina, Elizabeth Alves, o Antônio Denilson, Ana Célia, o Joselito, José Gilberto, Fabi, quem mais? Ana Paula, Maria José, Sheila, Nildo, vou ler só o primeiro nome, a Sônia, Luz Marina, o José Ailton, nossa, quanta gente, hein? Que bom, que Deus abençoe a todos. Gorete, Carlielson, a Eliane Marinho, que eu tinha mandado aqui um abraço para ela, o Alberto, a Claudivânia, o John, a Adriana Freire, o Antônio Pereira, a Kelly, o João Carlos, a Antônia Nunes, o Oscar, deixa eu trocar de braço aqui que isso aqui tá doendo, o Anderson, o Amaral, o Vanderlei, Danilo, José Carlos, Edivaldo. Ó, gente, eu vou ficar aqui, mas é muita gente. Olha, eu tô passando o dedo aqui, vai passando a lista aqui, ó, muita gente. Que Deus abençoe a todos. Mandar um abraço para Larissa, mandar um abraço para Elisa Silva, para Cleide, para Michele, é isso? Michele, a Márcia. Tem um pessoal que mandou para mim do Rio Grande do Norte. Tem um pessoal que mandou para mim lá de Pernambuco, de Recife. E tem um pessoal que mandou para mim numa cidade do interior da Bahia, que agora eu não estou lembrando o nome. Mas aí é vocês que tem também nos acompanhado, o pessoal do Rio de Janeiro, que aí de vez em quando eles mandam, olha, eu sou de tal cidade, mas já acabou, porque como é ao vivo, né? Depois que eu concluo aqui, as pessoas mandam aqui a cidade, de onde elas estão falando, e aí não dá mais para eu falar aqui, tá bom? Mas todos vocês aí, que Deus abençoe poderosamente, obrigado da companhia, tá? E lembre-se, Jesus Cristo levou sobre si os nossos pecados, ele foi açoitado no nosso lugar, para nos dar a condição de ter a vida eterna. Nós não podemos abrir mão disso, nós não podemos ser negligentes e falar, olha, não quero, porque é a eternidade, nós estamos falando de uma vida eterna, tá bom? Deus abençoe a todos, até terça-feira que vem, se Deus quiser. Quem tem TikTok agora pode me seguir lá também no TikTok, que eu vou começar. Eu fiz 2 vídeos de teste, deu certo, eu vou começar agora a falar sobre a Bíblia. É 1 minuto só lá, né? Só tem 1 minuto. Então eu vou tentar com a maior frequência possível colocar mensagens lá bíblicas que vão que vão ajudar a gente a entender a Bíblia, tá bom? Que Deus abençoe a todos vocês e até terça que vem, se Deus quiser. Deus abençoe.